Matemática, como aprender? A matéria que é o bicho-papão da maioria dos concurseiros, vestibulandos, galera que faz provas aí, né? Segundo pesquisas, né, a população mundial aí, apenas 2% da população mundial tem facilidade com a matemática, né? Então, no caso, eu acho que eu faço parte dos 98% que tem muita dificuldade com matemática e eu vou explicar aqui nesse vídeo como eu fiz para finalmente começar a aprender a matemática de fato e melhorar a minha produtividade nas provas de concurso. Eu vou explicar tudo aqui nesse vídeo. Antes de começar o conteúdo do canal, você já sabe, né? Inscreva-se no canal, deixa o like, deixa o comentário, compartilha esse conteúdo para que chegue a mais concurseiros, que aqui no canal você já sabe, é sempre sem enrolação, direto na informação. Bom, matemática, o que eu fiz para aprender de fato essa disciplina sem enrolação, sem fórmulas mirabolantes aí, sem métodos chineses, japoneses, até porque a cultura deles é diferente da nossa aqui no Brasil. E o que eu fiz de fato? Primeiro, eu voltei ao básico. Galera, o básico é o que faz você começar a engatinhar ali, dar os primeiros passos, né? Eu fazia muitos concursos, né, para o cargo de auxiliar administrativo lá atrás, né? Até concursos de polícia militar sempre vem aquela matemática mais básica e principalmente vestibular. Fiz muito vestibular e assim, sempre tem a matemática. O Enem tem várias questões de matemática, 45 questões de matemática para ser mais exato. Mas nos concursos públicos, aí eu me deparei em um certo momento com um tipo de matemática um pouco diferente. Que matemática é essa? O raciocínio lógico matemático e também aquela matemática analítica. E para que eu pudesse conseguir desenvolver, né, conseguir responder as questões de matemática, melhorar nos cálculos, eu tive que voltar lá para a base, né, que é os conceitos iniciais. A grande maioria dos conteúdos de matemática que caem em concurso público, os assuntos são probabilidade, né, razão e proporção, regra de 3, moda, média e mediana, né? Algumas provas já vem aquela matemática mais do ensino médio, né, que é geometria plana, né? Vem ali algumas questões de logaritmo. Então, eu tive que voltar lá para o início, para a base, porque se você não entender o básico da matemática, você não consegue, de fato, desenvolver questões mais complexas. E como é que se estuda matemática de fato? Pelo menos como eu venho estudando matemática, que no caso eu estudo para o concurso de agente de Polícia Federal. Não tem a matemática pura e seca no concurso da PF, mas tem raciocínio lógico matemático, tem estatística e tem contabilidade. 3 disciplinas que envolvem matemática e também, na linha de raciocínio resolutivo, as questões de informática também requerem um conhecimento básico de matemática, principalmente ali nas questões que envolvem programação. Você tem que ter pelo menos uma ideia do que envolve aquele sistema ali, né? É o que a gente chama dos equalizadores, porque você tem que ter em mente como é que funciona a matemática, como é que funciona a lógica, né? A racionalidade daquilo ali para conseguir responder as questões. Então, na minha prova da Polícia Federal, que eu fiz em 2021, eu derrapei, acabei reprovando por conta desses motivos. Então, de lá para cá, de 2021 para cá, eu melhorei muito em matemática, eu aumentei meu gap, ali minha produtividade, porque eu comecei a aplicar o que eu faço hoje. Eu apliquei todos os dias. E o que eu faço? Estudar a teoria e responder muitas questões. Isso não se aplica só em matemática, qualquer disciplina. Se você começar a responder muitas questões, você vai conseguir ter um aumento de produtividade. Só que matemática é diferente. Você vai ler um conteúdo teórico, ou vai assistir uma videoaula, ou vai ler um resumo PDF. Você tem que aplicar várias vezes aquelas fórmulas, aquele método de cálculo para você aprender, né? Porque se você vê o professor resolvendo uma questão e você acha que aprendeu só vendo ele resolvendo e não praticou, no dia da prova você não consegue desenvolver, você não consegue responder. Isso é um fato, isso aqui todo mundo fala a respeito disso, que entende o professor explicando, que entende quando o professor está respondendo as questões, mas na hora de colocar em prática, na hora de responder as questões sozinho, não consegue, porque você viu a linha de raciocínio do professor, mas você não criou a sua própria linha de raciocínio para responder aquelas questões de matemática. E foi isso que eu fiz. Eu pegava uma bateria de questões de matemática, 10, 20, 30 questões, e tentava responder sozinho. As questões que eu não sabia, eu marcava um X e pulava. Depois voltava naquela questão. Foi assim que eu fui melhorando. Teve provas, né, de auxiliar administrativo, matemática básica, que eram 10 questões, eu acertava 3, 4 questões. Era péssimo, ou seja, minha produtividade era abaixo de 50%. Com o passar do tempo, de 10 questões eu fui aumentando para 6,
para 7. Hoje, raciocínio lógico matemático, por exemplo, a cada 10 questões eu acerto 8. Né? Ainda eu tô numa média razoável. Né? Estatística já é um pouco mais puxada. A cada 10 questões eu tô acertando 5, 6. Então eu preciso melhorar a estatística. Mas o que me fez melhorar, né, já ter esse aumento de produtividade, foi resolver questões. Não importa se você pegou um assunto ali simples, né, respondeu 10 questões é o suficiente. Não, responda exaustivamente questões. Eu estudo matemática assim, eu pego 1 hora de teoria, seja leitura de conteúdo, né, apostila, livro ou videoaula, e 1 hora de resolução de questões. Em 1 hora, galera, de resolução de questões, você consegue ler, entender e responder tranquilamente de 15 a 20 questões de matemática, dependendo, é claro, do tamanho das questões. Se for questões muito grandes, com textos enormes para você interpretar os dados e colocar, jogar em alguma fórmula, vai requerer mais um pouco de tempo. Mas em 1 hora você consegue resolver de 15 a 20 questões de matemática, né? Mesmo que você erre as questões, você consegue resolver com calma, lendo e compreendendo e colocando organizado ali a resposta da sua questão. Porque matemática tem um problema sério. As pessoas não conseguem organizar a resposta. Se você vai responder uma questão de matemática que tem fórmula, vou dar um exemplo. Equação, por exemplo. Você tem que começar a equação de um modo que você organize os dados e você construa ali a resposta. Né? É o que muitos professores chamam de construção resolutiva, que é você construir a resposta para não se perder no meio dos dados. Isso acontece muito. A pessoa às vezes sabe responder aquela questão, mas por não ter organizado os dados de forma correta, você acaba errando. Contabilidade é um exemplo disso. A prova de contabilidade da PF não é uma prova muito difícil. Tem questões extensas que envolvem um cálculo, que envolve ali cálculo de balanço contábil, por exemplo. Se você não organizar os dados para fazer aquele balanço ali, você não consegue resolver a questão. E não é questão de, matemática é só para quem é muito inteligente, tem que ser bom em exatas. Não, qualquer pessoa consegue aprender matemática se ela pegar a teoria e aplicar, né, na prática, resolvendo questões. A prática da matemática é a resolução de questões. Foi assim que eu comecei a melhorar. Eu odiava fazer questões de matemática. Eu não gostava. Pra mim era insuportável fazer questões de exatas. Eu tenho muita dificuldade em matemática, química e física, né? Essa tríade aí no ensino médio, eu passava arrastado. Eu era aquele aluno que passava com 7 arrastado, galera. 6,5, já fiquei de recuperação em matemática, em química e física por vários anos. Conseguia ser aprovado, né? Na época da escola. Mas era muito dificultoso, muito diferente das disciplinas de humanas, a qual eu tive uma produtividade sempre lá em cima. Então, hoje, eu consigo estudar matemática e eu consigo aumentar meu ganho de produtividade resolvendo muitas questões. Claro que não vai ter meses ali que você vai responder 40, 50 questões, mas tente pelo menos, né, na semana, responder pelo menos 40 questões de matemática por semana. Isso vai te dar ali mais ou menos 160 questões de matemática por mês. A grande maioria dos concurseiros não fazem isso. A grande maioria dos vestibulandos não fazem isso, não respondem questão de matemática. E a resolução é muito importante para você entender o mecanismo das questões. É assim que você vai aprender matemática. Não adianta ficar pegando os cursos mais caros aí de professores de matemática se você não entender o mecanismo do raciocínio dele. Às vezes o professor lê uma questão, ele entende de uma forma, você entende de outra. Você tem que ler, entender e tentar responder de uma forma que seja favorável para você. Você não precisa aplicar o mesmo método de resolução de outros professores. Né? O professor responde por esse modo. Matemática tem várias maneiras de você responder. O que vai definir aquela maneira mais adequada para você é uma maneira que te proporcione o acerto da questão e, claro, de uma forma mais rápida. Você tem que tentar chegar à resposta de uma forma mais rápida, porque se tratando de concurso público, não há tempo a perder. Gostou desse conteúdo? Gostou dessas dicas? Se inscreva no canal, deixa o like, deixa o comentário, compartilha esse conteúdo que é muito importante para os demais concurseiros que também estão na luta aí atrás da aprovação. E aqui no canal, você já sabe. Vamos pra cima, bora estudar!